Olá, seja bem-vindo a mais uma hora do SAEB. Eu sou o professor Denilson, professor de língua portuguesa, e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos ter neste momento? Então, nós vamos ter um momento de leitura, lendo nas entrelinhas, leitura e interpretação de textos, ok? Então, vamos ao nosso praticando. Questão de número 1, leia o texto e responda. Convite. Poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se desgastam, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é sempre nova. Como cada dia, que é sempre novo. Vamos brincar de poesia? Com base nesse texto, poema de José Paulo Paes, ao comparar as palavras à água do rio que é sempre nova, o poeta sugere que as palavras, letra A, são difíceis de controlar, como a correnteza, letra B, se renovam constantemente ao serem usadas, letra C, precisam ser tratadas com leveza e fluidez, ou letra D, podem se esgotar se usadas em excesso. Gente, essa questão procura fazer com que você leia além do que está escrito na superfície do texto. Então você tem que ler nas entrelinhas, buscar informações que você consegue deduzir por meio do que é apresentado a você no texto. Então você tem que ler primeiro o texto com bastante atenção, compreender esse texto, compreender a pergunta também, vamos retornar a ela, voltando lá à questão em si. Olha só, ao comparar as palavras à água do rio, que é sempre nova, o poeta sugere que as palavras, então percebam, nós temos aí uma comparação entre as palavras, certas palavras que nós utilizamos no dia a dia, nos poemas, elas são comparadas à água do rio. E qual é a característica da água do rio? Percebam que o enunciado diz para a gente que a característica é a água do rio, que é sempre nova. Então, a todo momento, o rio renova constantemente aquela água. A água, ela é corrente, ela flui, ou seja, ela, a todo momento que você olhar para o rio, vai ter água nova. Lembrando aí que a correnteza faz com que a água se movimente, certo? Então, já que compreendemos isso, percebam, nós já temos que buscar o motivo, nós temos que deduzir por quê, certo? O que o poeta, o que o autor, o eu lírico quer expressar ao fazer essa comparação no texto. Então, a gente tem que verificar. Percebam, será que as palavras são sempre novas também? Em que situação elas seriam novas? Então, nesse processo, você começa a procurar um modo, ou seja, procurar compreender além do que está escrito no texto, ok? Aí, claro, partimos para as nossas alternativas. Perceba que nós temos uma comparação entre as palavras e a água do rio, que é sempre nova. Então, perceba que nós temos a relação de palavras com a água do rio e a novidade, certo? Então, a palavra também pode ser sempre nova. Em que situação? Então, vamos analisar as alternativas. Qual é a intenção aí que nós temos ao fazer essa comparação? Será que as palavras são difíceis de controlar, como a correnteza? Será que eu consigo confirmar essa informação por meio do texto? Percebam que o texto não me traz nada relacionado a isso. As palavras como algo difícil, algo que você não compreenda. Percebam que o texto coloca as palavras como uma brincadeira que a todo momento você pode realizar. Certo? E diferente dos brinquedos, como bola, papagaio, peão, esses brinquedos se desgastam, as palavras não. Então percebam que nós não temos relação nenhuma com essa ideia de algo difícil de controlar, algo difícil de entender. Então a gente elimina a letra A. Na letra B, se renovam constantemente ao serem usadas. Percebam que nessa alternativa nós temos aí uma ideia de renovação, algo novo. Lembrando que as palavras foram comparadas à água de um rio que é sempre
nova. Então, percebo que quando eu olho para essa alternativa e pego essa ideia de renovação, eu tenho a ideia de novo. Então, percebam que o autor quer expressar, o texto expressa para a gente que, no momento em que nós fazemos uso das palavras, que nós combinamos elas de formas diferentes, nós temos aí um universo de possibilidades e de novidades que podem surgir com essa combinação de palavras. Então, a alternativa correta dessa questão é exatamente a letra B. As outras alternativas, eu não tenho elementos suficientes para comprovar no texto. Então, quando a gente olha a alternativa C, faltando rapidinho aí no nosso texto, olha só, precisa ser tratada com leveza e fluidez, nós não temos essa relação direta no texto, nós temos a relação da palavra com algo que é sempre novo, okay? Como a água do rio. Pode se esgotar se usadas em excesso? Percebam, se a água do rio é sempre nova, as palavras vão se esgotar em algum momento? Percebam que não. Então, a letra C e a D a gente elimina também, descarta e confirma que a letra B é a alternativa correta dessa questão. Ok? Próxima questão, questão de número 2. Perceba que a questão se baseia no mesmo texto. Vamos ler o texto mais uma vez? Poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é sempre nova, como cada dia, que é sempre novo. Vamos brincar de poesia? Então, percebo que aí o brincar de poesia é o brincar com as palavras, de fazer combinações. Já sabemos que as palavras, ao serem combinadas, elas se renovam, surgem novas possibilidades. Percebo que o texto faz essa comparação das palavras com essa novidade, essa renovação com a água de um rio e também com o dia, que é sempre novo a cada dia, certo? Agora vamos à questão. Outra questão baseada nesse mesmo texto, neste mesmo poema. O convite, vamos brincar de poesia? Lá no último verso, implica que o autor, percebam, já lemos o texto, compreendemos bem o texto, agora nós estamos olhando para uma parte específica, o último verso do texto. E o último verso vem com um questionamento, na realidade, um convite, como o enunciado da questão diz. Vamos brincar de poesia? O que o autor quer expressar? O que se busca expressar com esse convite? Então, percebo que nós temos que olhar além do que está escrito no texto. No texto, no último verso, temos apenas essa escrita. Vamos brincar de poesia? O convite. Qual foi a intenção de escrever este último verso, de fazer esse convite? Vamos ler nas entrelinhas, certo? Então, percebam, se eu estou fazendo convite, eu quero que as outras pessoas também participem de algo, certo? Eu convido alguém para participar de algo comigo. Então, percebam que eu tenho que buscar nas alternativas elementos que me tragam a ideia de qual intenção eu tive ao fazer esse convite. Então, vamos observar na letra A. Está buscando novos parceiros para suas criações literárias? Será que o autor, especificamente, por meio do que nós lemos no texto, busca parceiros, pessoas para ajudar ele a fazer criações literárias, ou seja, escrever textos, poemas, crônicas e tantas outras possibilidades de textos que podem surgir com o uso da palavra? Será que nós temos essa ideia? Percebo que foi um convite, né? Mas percebo que a gente tem que analisar bem essa alternativa. Então vamos passar para a outra. Acredita que a poesia é uma atividade acessível e prazerosa? Será que eu posso ter essa ideia, confirmar que esse convite traz aí para a gente essa ideia de que a poesia é uma atividade acessível e prazerosa? Aí a gente tem que pensar bem no texto. Então percebo que no texto, no nosso poema, nós temos aí o uso da palavra comparado à novidade, a água do rio que é sempre nova. Percebo que a palavra também, o uso da palavra, quando eu falo uso da palavra, eu falo no ato de escrever, de produzir texto, produzir poemas, é comparado também à ideia de brincar, de uma brincadeira, como se fosse bola, papagaio, peão. Percebo que essa ideia de brincar está presente, é relacionada ao ato de escrever. Então, brincadeira é algo bom ou algo ruim?
Percebam que brincar é algo muito legal. Na infância brincamos bastante, na vida adulta também podemos brincar, né? Podemos nos divertir. E percebam que a diversão, a brincadeira é algo acessível, certo? É algo prazeroso também para a gente. Então percebam que quando o poeta faz esse convite, ele convida alguém para participar de algo que ele gosta, certo? De algo que ele acha interessante. E o que é isso? É exatamente o ato de escrever, de produzir poemas, fazer poesia. Então percebo que esse ato de escrever, produzir poemas, o poeta já comparou como algo acessível e prazeroso. Então percebo que esse convite é justamente para chamar alguém a participar exatamente desse ato de ser uma atividade acessível, prazerosa, ok? Então a gente percebe que a letra B é a nossa alternativa correta dessa questão. Então, letra B, confirmando aí com o nosso gabarito, olha só, acredita que poesia é uma atividade acessível e prazerosa. Perceba que o convite é feito para outra pessoa para participar, para ter contato com essa atividade prazerosa. Por que não podemos confirmar como resposta as outras alternativas? Voltando a elas rapidinho. Considera a poesia uma brincadeira infantil e sem importância? Percebam que se for algo sem importância, ele nem vai convidar outra pessoa ou um amigo para participar. Então percebo que nós não temos essa ideia de algo sem importância no ato de escrever, no ato de produzir poema. Então a gente não pode confirmar a letra C como resposta. A letra D, deseja que todos se tornem poetas profissionais? Será que nós podemos confirmar isso com base no texto? Será que ele dá a entender que ele quer que todo mundo seja poeta? Percebam que não. Então, a gente não pode considerar essa alternativa correta. E a letra A, está buscando novos parceiros para suas criações literárias? Será que ele quer alguém para escrever junto com ele? Percebam que não. Ele convida as outras pessoas para que elas tenham as experiências delas, e não para que ajudem ele a escrever. Então, a letra A é eliminada também, e a gente confirma que a letra B é a alternativa correta. Ok, gente? Então, partindo para a nossa próxima questão, que é bem curiosa, percebo que o nosso texto aí vai trabalhar uma curiosidade. Olha o título. Sem nojinho, hein? Algum dia você já parou para se perguntar o quanto produzimos de saliva por dia, ou até mesmo a importância dela? Então, senta que essa é uma daquelas curiosidades interessantes que vale a pena sabermos. Por dia, uma pessoa adulta produz até 1,5 litro de saliva. Levando em consideração a produção máxima diária, aos 70 anos, você poderá ter produzido quase 40 mil litros de saliva. É saliva para dedéu, hein? Mas, não é à toa, não. Além de ser um lubrificante natural para a fala e a deglutição, a saliva contribui para a digestão dos alimentos, bem como neutraliza uma grande porção de vírus e bactérias. Esse líquido é produzido por 3 glândulas salivares, que são as parótidas, submandibulares e as sublinguais. Então, com base nesse texto, que abordou uma curiosidade do corpo humano, certo? Vamos à questão. Já lemos o texto, compreendemos o texto, vamos compreender o que se pergunta, o enunciado da questão. No texto, a expressão, mas não é à toa não, sugere que o autor pretende, percebam que nós temos que deduzir aqui, concluir, verificar, ou seja, inferir o que o autor pretende ao utilizar essa expressão. Mas, isso não é à toa não. Observem, gente, que essa expressão é uma expressão bem coloquial, certo? Faz parte da linguagem informal, tanto que percebam que ela é construída de forma bem espontânea, como se fosse uma fala, uma conversa, o texto estivesse conversando com você. E percebam que ele coloca, mas isso não é à toa não. Então, o que será que o autor quis expressar quando utilizou esse enunciado? O que ele pretende? E aí vamos analisar as alternativas. Lembrando mais uma vez que essas informações elas não estão escritas na superfície do texto. A gente não vai ter claramente a intenção do autor escrita na superfície do texto, como dizendo, quando eu utilizei esse enunciado, eu quis expressar isso. A gente não vai encontrar isso. Nós temos que
deduzir, nós temos que ter essa capacidade de dedução, certo? De verificar o que o autor quis dizer. Isso é ler nas entrelinhas, ok? Então vamos lá. Letra A. Expressar surpresa com a grande quantidade de saliva produzida. Será que ele quis expressar surpresa nesse momento? Mas, isso não é à toa, não. Será que eu tenho essa ideia de surpresa? Vamos analisar mais uma questão. Letra B. Alertar o leitor sobre os perigos do excesso de saliva no corpo. Será que eu tenho essa ideia? Letra C. Introduzir as importantes funções da saliva no organismo. Ou letra D. Questionar a validade das informações apresentadas anteriormente. Vamos lá? Então percebam, gente, que quando nós observamos o texto, vamos localizar onde esse enunciado aparece. Voltando ao nosso texto, colocando lá, perceba aí que nós temos o texto, essa primeira parte. Logo na sequência dele, nós temos aí a presença do enunciado. Vamos colocando aqui o texto. Olha só. É saliva para dedéu. Mas, tá aqui, Isso não é à toa, não. Percebam que o enunciado foi utilizado aqui neste ponto. É saliva para dedéu, hein? Mas, isso não é à toa, não. Observem algo importante aqui, que ele introduz esse enunciado logo depois de afirmar, é saliva para dedéu, hein? Será que esse enunciado que eu destaquei aí para vocês marca a ideia de surpresa? Ou a surpresa veio no enunciado anterior? Percebam que o enunciado anterior é saliva para dedéu, hein? Esse enunciado anterior, ao que nós marcamos, traz para a gente muito mais ideia de surpresa do que esse que eu marquei, que é o alvo da nossa questão. Mas, isso não é à toa, não. Então, percebam que a letra A a gente não pode considerar, porque a ideia, a surpresa, ela ficou marcada de forma que no texto isso aparece antes do enunciado. Então, a gente não tem ideia de surpresa nesse ponto aqui que nós destacamos, ok? A próxima alternativa, eliminamos a letra A, olha só, alertar o leitor sobre os perigos do excesso de saliva no corpo. Será que nós temos essa ideia de excesso de saliva? Será que o texto falou em algum momento que produzir saliva é algo ruim? Percebam que não. A todo momento o texto traz a curiosidade da quantidade de salivas que nós produzimos e também fala dos benefícios dela. Certo? Então, a gente não pode considerar a letra B como correta. Então, perceba que essa expressão ela não busca alertar nada sobre a produção do excesso de saliva. Destacamos, ou seja, eliminamos essa alternativa. Letra C. Introduzir as importantes funções da saliva no organismo. Pessoal, se a ideia aqui é de introdução, então a gente tem que olhar o que veio depois. Porque perceba que o enunciado foi colocado como algo que vai introduzir, algo que vai apresentar, que vai colocar. Então, percebam no texto, voltando lá ao nosso texto rapidinho. Percebam que logo após o enunciado, a gente percebe que tem, olha só, esse enunciado. Além de ser um lubrificante natural para a fala e deglutição, a saliva contribui para a digestão dos alimentos, bem como neutraliza uma grande proporção de vírus e bactérias. Então, percebam que nesse momento, logo após o enunciado, nós observamos que nós temos aí exatamente uma sequência de informações que falam sobre exatamente os benefícios da saliva. Então, a alternativa correta aí, percebo que a ideia foi exatamente de introduzir. É a letra C, introduzir as funções da saliva no organismo. Rapidinho para dizer o porquê a letra D não pode ser a alternativa correta, voltando lá. Questionar a validade das informações apresentadas anteriormente. Nós temos um questionamento dizendo que, isso daqui não é verdade. Percebo que em nenhum momento não. Então, gabarito confirmado, letra C. E vamos à próxima questão, rapidinho, questão de número 4. Também baseada em um texto. Afinal, preciso dormir quanto tempo? Essa, além de estar entre as curiosidades interessantes, faz parte do nosso cotidiano e, com toda certeza, é motivo de debates e mais debates. Mas, afinal, qual a quantidade ideal que devemos dormir? A grande verdade é que isso dependerá muito da sua idade. Só para exemplificar, se você tem entre 14 e 17 anos,
o ideal é que você durma por volta de 10 horas por dia. Isto é, se você acorda por volta das 6 horas para ir à escola, o correto seria dormir às 20 horas. Já se você integra a faixa etária de 18 a 25 anos, deve dormir entre 7 e 9 horas por dia, não dormindo menos de 6 horas ou mais de 10 horas ou 11 horas, ok? O montante de 7 a 9 também é indicado para quem tem idade entre 26 e 64 anos. O pessoal da terceira idade, com mais de 65 anos, o aconselhável é algo entre 7 e 8 horas por dia. Agora, vamos lá e vamos cá. Essas são as quantidades ideais de sono para cada faixa etária, mas, em algumas delas, acaba sendo impossível pelos compromissos que muitos assumem, como trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Inegavelmente, essa é uma rotina cansativa, mas não é impossível. E as horinhas de sono vão valer e muito, inclusive para fazer com que você aguente o batidão. Então, com base nesse texto, ao afirmar, mas em algumas delas acaba sendo impossível pelos compromissos que muitos assumem, como trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e em seguida que as horinhas de sono vão valer e muito, inclusive para fazer com que você aguente o batidão, o autor implicitamente, ou seja, ele quis dizer o quê? O que ele quis expressar? Então, já entendemos o texto, já entendemos a pergunta, percebo que a pergunta se baseia exatamente em 2 enunciados, e na escrita desses 2 enunciados, o que nós podemos deduzir? O que se quis expressar com esses enunciados? Sabemos que a informação não está escrita no texto, a gente tem que deduzir. Então, letra A, ele quis criticar as pessoas que, por seus múltiplos compromissos, não conseguem seguir as recomendações de sono? Será que eu tenho uma crítica aí? Exatamente, percebo que ele inicia dizendo no primeiro enunciado que ele sabe que o trabalho, o estudo pode fazer com que você não consiga cumprir as horas ideais. Então, percebo que isso é uma crítica? Não, percebo que ele tem conhecimento desse problema, dessa situação, que pode fazer com que você não consiga cumprir. Então, ele não está criticando as pessoas com esses enunciados. A gente pode eliminar a letra A. Letra B. Reconhece a dificuldade de conciliar o ideal com a realidade, mas incentiva a priorização do descanso mínimo necessário? Percebam, gente, nessa letra B, ele diz reconhece. Percebo que no primeiro enunciado, a gente percebeu que eles têm noção sobre que o trabalho, o estudo pode fazer com que você não consiga cumprir as horas ideais. Então, percebam que aqui ele reconhece, a gente reconhece isso, percebe? E incentiva a priorização do descanso mínimo. No segundo enunciado, percebam que nós temos exatamente aí, no segundo enunciado, um incentivo. E é exatamente isso que ele coloca para a gente. Ele incentiva, ele diz, olha, vale a pena no segundo enunciado, dizendo que é possível, sim, cumprir e que cada horinha que você consegue dormir é algo bom para você. Então, observem que a letra B é a nossa alternativa correta. Ele quis expressar exatamente isso com aqueles enunciados. Ele reconhece a dificuldade de conciliar o ideal com a realidade, mas incentiva a priorização do descanso mínimo necessário. Vamos lá só verificar por que não podemos marcar as outras alternativas? Olha só, sugere que dormir poucas horas é, na verdade, suficiente para a maioria das pessoas que têm vida agitada? Não podemos confirmar isso com as informações do texto, ok? Então, letra C eliminada. Letra D, desconsidera completamente a importância das longas horas de sono, foco principal da primeira parte do texto? Percebam, ele desconsidera, ele não acha importante em nenhum momento. Ele até afirma que cada horinha dormida vale a pena, certo? Então, podemos confirmar que a alternativa correta aí é a letra B. E agradeço já a participação dos nossos alunos, que eu vi que estão interagindo pelo chat. Muito obrigado pela interação, pela participação de vocês. Já verifiquei alguns, responderam, colocaram as alternativas corretas. Muito obrigado, turma. Valeu pela participação, ok? Antes de encerrar o nosso momento, tenho um recado para vocês.
Muito bem, o recado está aqui do lado, gente. Vamos aí sistematizar o passo a passo para que você possa responder questões como essa. Então, qual alternativa é uma informação implícita no texto? Então, vamos aí observar o nosso passo a passo. Primeiro passo, leia o texto e a pergunta. Antes de tentar descobrir o que está nas entrelinhas, a informação que está escondida, você tem que se certificar de que você compreendeu o sentido literal do texto e também o enunciado da pergunta. Esse é o primeiro passo. Nosso segundo passo, ignore as alternativas por um instante. Perceba que, quando nós compreendemos o enunciado da questão, nós temos aí que, por um momento, ignorar um pouquinho e tentar pensar por conta própria, certo? Antes de ler as opções, pause e pense. Com base no que li, o que o texto está querendo me dizer nas entrelinhas? Ter uma ideia própria te protege a ser influenciado por alternativas incorretas, ok? Então, esse é o segundo passo. Tente pensar sozinho, certo? Já o terceiro passo, nós temos aí a análise. Investigue as alternativas. Temos que olhar cada alternativa. Investigue as alternativas, checando no texto as pistas que podem ser palavras e expressões e ações de comportamento dos personagens, descrição de lugares e ambientes, ironia. Perceba que as alternativas te trarão afirmações, que você vai confirmar se essa afirmação é plausível ou não, se ela pode ser considerada ou não, com as informações do texto. Como nós observamos lá no nosso texto, que ao verificar determinada afirmação, isso não é importante. Então, perceba que quando a gente observou o enunciado, já no quarto texto, né, da quarta questão, que diz, cada horinha vale a pena, será que ele diz, ao dizer que cada horinha vale a pena, ele está dizendo que aquilo não é importante? Ao contrário. Então, perceba que essas pistas nos ajudam a eliminar as alternativas, a compreender e chegar à resposta correta. Próximo passo, exatamente, elimine as alternativas. Elimine as exageradas, as contraditórias, certo? Aquilo que você percebe que o texto afirma algo e a alternativa está afirmando algo contrário. Então, essa daí já é contraditória, a gente elimina. Percebam? As viajantes, aquelas que trazem ideias absurdas, e as explícitas, já que nós estamos em uma questão que procura fazer com que você encontre informações nas entrelinhas, naquilo que não está escrito, ou seja, se o pedido for de inferência. Quando nós falamos em inferência, são questões como essa, que buscam tentar fazer com que você deduza algo a partir dos elementos que nós temos no texto. Se está escrito no texto, não é uma inferência, é uma informação que já está ali. Então, você não precisa pensar muito. Então, perceba que essas questões que já trazem informação na superfície, as alternativas, elas podem ser eliminadas também. Quinto passo, vamos lá? Confirme a verdadeira inferência, ou seja, aquela dedução, aquela conclusão, se ela tem base no texto. Então, você provavelmente ficará entre uma ou duas opções. A alternativa correta terá as seguintes características. Não está escrita no texto, mas é uma conclusão lógica, é comprovável e coerente por meio das pistas textuais que nós encontramos lá na superfície do texto, ok? Recado dado, sistematizado. Agora eu tenho mais um recado para vocês antes de encerrar. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.